Programa Novo Alvorecer, trazendo boas novas para você. Uma realização Assembleia de Deus de Caratinga. Meus irmãos, a paz de Cristo para você, programa Novo Alvorecer entrando no ar mais uma vez, uma realização da Igreja Assembleia de Deus, Templo Central em Caratinga. Hoje o nosso programa é com o conteúdo da lição de Escola Bíblica Dominical, dando sequência no nosso assunto do trimestre, onde nós estamos trabalhando sobre o tabernáculo. Estamos aqui abordando símbolos do tabernáculo, enfim, utensílios e trazendo para você um conceito baseado na palavra de Deus, falando a respeito da obra redentora do Senhor Jesus. Um intervalo rapidinho aqui no programa e a gente volta para nós iniciarmos aqui o nosso bate-papo. Continuando o programa Novo Alvorecer, comigo aqui mais uma vez o irmão Joás. Bem-vindo, Joás, Deus te abençoe. Dando sequência aqui na lição de número 3, que estaremos estudando neste próximo domingo, dia 21 de abril de 2019. Entrando no tabernáculo, então, é o tema da nossa lição, onde nós estaremos abordando aqui o pátio do tabernáculo. Textual da nossa lição, João capítulo 10, versículo 9. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á e entrará, e sairá e achará pastagens. A verdade prática diz que para entrar na presença de Deus, no santo lugar, o pecador deve passar por uma única porta, que é Jesus. Êxodo capítulo 27, do versículo 9 até o versículo 19, é o texto que nós estaremos trabalhando na lição de hoje, certo? Vamos lá, Joás. O tabernáculo representa um grande símbolo espiritual para o povo de Israel. Ali Deus se centralizava no meio do seu povo e ele esperava que a nação reconhecesse isso, ou seja, reconhecesse que ele fosse o centro. Deus ele era muito didático nesse sentido, né? Ele falava, mas ele ilustrava, né? com imagens. Né? Você vê, quando ele vai pronunciar as bênçãos, lá é no monte vistoso, todo cheio de verde, tá? As maldições no monte rochoso, só tem pedra, não tem mais nada. Né? Quando ele vai falar que ele deve ser o centro, né, da adoração, o centro da referência moral, né? Ele deve ser centralizado em tudo, né, no seu povo, no povo que ele elegeu, né? Ele usa a figura do tabernáculo. Né? Fica justamente no centro. Onde fez a disposição das tribos, né, no entorno, né? Isso. Então ele está ilustrando, né, o que ele está falando. Ele está falando e ilustrando ao mesmo tempo. Você usou aí a conjugação do verbo aí no passado pelo contexto que nós estamos trabalhando. Né? Deus falava de maneira didática, Deus era didático, mas continua sendo assim? Como que é? Claro, o nosso Deus ele não tem nem sombra de variação. Né? O que ele fala é sempre aquilo que ele falou e pronto. Né? Ele não muda de ideia assim, igual a gente muda. Né? O jeito dele de agir é um só. Né? E ele é soberano em tudo. Então ele não tem essas mudanças de humor, né? Essas variações que o humano tem. Né? Então, se ele falava de um jeito, ele continua falando desse mesmo jeito. Né? A gente está usando mais pelo contexto. Certo, então vamos lá. O pátio entre as tribos de Israel, quando Moisés distribuiu as tribos em torno do pátio do tabernáculo, estava revelado nesse ato um senso de organização divino. O pátio do tabernáculo ficava no centro de todas as tribos de Israel. A palavra de Deus mostra que a construção do pátio teve como primeira etapa a montagem da estrutura do tabernáculo no Sinai. Isso ocorreu no primeiro dia do primeiro mês do segundo ano. Ou seja, 14 dias antes da celebração da Páscoa no Sinai, 14 dias antes da celebração da Páscoa. Aí, emendando aqui, do Sinai até Canaã, passaram-se muitos anos. Mais tarde, só completando aqui para a gente
lançar mão tudo de uma vez, nos períodos de Davi e Saul, por causa das guerras internas e externas, a Arca da Aliança ficava alojada em lugares diversos, o que demonstrava então que o tabernáculo não tinha uma localização fixa. Depois foi ser substituído então pela construção do templo, ou pela presença do templo, depois que Jerusalém foi conquistada por Davi. Então vamos por parte aí. A montagem do tabernáculo no Sinai e tal, antes da celebração da Páscoa. Quando Deus deu o projeto, né, para Moisés, ele indicou que seria num lugar fixo. Né? É lógico, era tenda justamente pela mobilidade, é um povo que está passando pelo deserto, né? Mas em certos períodos ela ia ficar num local fixo. Né? Então, aí indica aí alguns locais, né? Gilgal, Siló, né? Nesse tempo de peregrinação aí. Depois, quando você vê os textos lá da arca indo de um lugar para outro, né? Estando em um lugar e outro, você vê que parece que o tabernáculo já não existe mais, né? Só tem a arca agora. Até que chega esse tempo que Davi põe isso no coração de construir uma casa para Deus, né? E Deus aprova isso e acontece no reinado de Salomão, né? A construção do templo, né? E o tabernáculo dá lugar ao templo, né? E Deus confirma que era ali mesmo, confirma que ele estaria ali mesmo com eles, né? Descendo com sua glória, né? Na inauguração do templo, né? Mas aí tem uma coisa interessante, o primeiro mês, né? Foi no primeiro dia do primeiro mês do segundo ano. Já tem 2 anos que eles saíram do Egito, né? E no primeiro dia do primeiro mês, né, mês de Abib, né, que é o 14º dia, o dia da Páscoa, né? Abib antes é importante ressaltar isso, né? Abib antes do exílio babilônico, né? Depois eles adotaram um nome babilônico para esse mês aí, que é Nissan. Né? Hoje se usa o nome de Nissan no calendário judaico, né? Mas é o primeiro mês. Curiosamente, é o tempo que nós estamos agora. Né? Cai sempre entre março e abril. E aí a gente vê que depois houve essa substituição, né? pelo templo. De Jerusalém. Depois que Davi conquista Jebus, né? Toma Jerusalém como capital, né? Constrói ali o templo, né? Agora não precisa de tabernáculo mais, né? Deus vai morar no meio do seu povo, né? Na sua capital. Né? Certo. Então vamos lá. Sobre a posição do tabernáculo, do pátio do tabernáculo, para entender a organização das tribos em torno do pátio do tabernáculo, é preciso compreender o propósito divino resumido em Êxodo 25, versículo 8, diz: me farão um santuário e habitarei no meio deles. Aqui está expressa a vontade de Deus em ser o centro de seu povo. Isso aí é o resumo mesmo do propósito divino, né? Eu vou habitar, morar, né? O termo original ali seria mais como tabernáculo mesmo. Eu tabernacularei. Esse habitarei seria algo desse tipo, né? Se fosse traduzido ao pé da letra. É como morar em família, é uma casa familiar, né? Porque ainda mais nesse contexto que eles habitavam em tendas mesmo, né? Jesus estava, o Senhor Deus de Israel estava querendo dizer exatamente isso. Eu quero fazer parte da sua história, da sua família, da sua casa. Eu quero morar com você, né? Era isso que ele estava dizendo. E para que isso ocorresse, ele tinha que ser figura central nessa casa, nessa família, né? Nesse povo. Aí vem a figura do tabernáculo. Aí, para nós fecharmos aqui, 603.550 mil homens acima de 20 anos de idade estavam em torno do tabernáculo. Isso passava a mensagem de que Israel reconhecia a centralidade de Deus na vida espiritual e social da nação. Isso aqui era a disposição do exército de Israel, né, agora recém-formado exército de Israel, composto aí por 603
né, e 550 mil homens. E aqui está contando aqui acima de 20 anos, né, que fazia parte do exército. Guerra, né? Exatamente. Automaticamente aí divididos aí nessas tribos, aí de algumas maneiras, né? Ou seja, divididos aí em posições geográficas, aí leste, oeste, norte e sul, né? Tribos acabaram aí do povo se misturando, né? Ou seja, 12 resumindo aí em 4, ou seja, né, havia lugares com mais, outros com menos, né? Quando você vai ver a disposição de todo esse povo aí, eu já disse aqui, parece que na primeira lição, que pelo número de pessoas em cada ponto desse, né, por exemplo, os exércitos de Judá, Issacar e Zebulon estavam posicionados na porta principal do santuário, aí era composto de 186.400 homens, né? A oeste estava Efraim, Manassés e Benjamim, 108. Ao norte estava Naftali, Dan e Asser, 157. E ao sul, 151 das tribos de Rubem, Simeão e Gade. Aí você vai ver pelo número de homens aí, 186, 108, 157, 151. Você tem uma disposição aí similar, lembrando um desenho de uma cruz. O tabernáculo no centro, né? Uhum. Ao leste, Judá. Com um número, leste-oeste, um número muito parecido, não é? Ao leste, Judá, Issacar e Zebulon. Ao oeste, Efraim, Manassés e Benjamim. Ao norte, Naftali, Dan e Asser. Né? E ao sul, Rubem, Simeão e Gade. Né? Se você traçar uma linha, isso aí, né, é justamente o formato da cruz. E assim, a gente falava aqui da didática de Deus, né, de falar e desenhar. Né? Tá aí o desenho. Tá aí o desenho. Né? E você olha para o tabernáculo, o que você vê é Cristo mesmo. Né? Essa centralidade, a gente sabe que se o Senhor não for o centro, né, da nossa vida, não funciona. Exatamente. Né? Aquele homem que constrói na rocha, ele mesmo falou, né? Aquele homem que constrói na rocha está firme, né? Não, pode vir o que vier, que ele está firmado na rocha. Né? O que construiu na areia não foi tão feliz. Passageiro, assim. Né? Tá certo, vamos dar uma pausa, você de casa não sai daí, a gente volta em instantes. Continuando o programa Novo Alvorecer, agora para o segundo tópico da nossa lição. Nós encerramos aí, Joás, falando aí sobre a didática de Deus. E isso tem a ver com o processo de revelação da salvação, né, que é progressiva. Né? Se Deus tivesse revelado o seu plano de salvação tudo de uma vez, o homem teria muita dificuldade para compreender. Revelando já de maneira progressiva, muita gente já não compreende, porque, na verdade, assim, aí fica aquela pergunta, Deus não poderia, por exemplo, fazer ali, talvez da própria Eva, né, já nasceu o Salvador, ou uma filha de Eva, né, ou seja, o Salvador ser um neto, né, de Adão e Eva, né, já resolveu o problema já de uma vez. Ser mais recente, né? Não é? Então, só que Deus não quis fazer assim exatamente para que o homem compreendesse. Né? Não basta simplesmente ser salvo, é preciso compreender. Né? É o que Paulo diz lá no texto, né, da sua carta aos Coríntios, capítulo 11, no texto famoso aí que normalmente é utilizado aí nas ministrações de ceia. É preciso que haja um discernimento. Discernir é entender, é compreender. Então, precisamos, de fato, compreender. Não é só ser salvo, é preciso compreender. Sobre a construção da cerca do pátio, nós vamos ver que era um cortinado, né? Sendo sustentado aí por hastes de madeira, reforçadas aí com metais preciosos.
uma cerca de 45 metros de comprimento, com aproximadamente 22 centímetros e meio de largura, separava o tabernáculo das tribos ao redor. Aí tinha a sua composição aí, né? 60 colunas de bronze, sobre as quais havia um cortinado de linho branco, torcido com aproximadamente 2,25 metros de altura, sustentavam então a cerca do pátio. Vamos ler o próximo aí você mata tudo no comentário? Sobre as colunas feitas de bronze, feitas de madeira de acácia, ficavam presas na parte do interior da cortina, com placas de bronze colocadas sobre o solo. Já as cortinas eram costuradas uma na outra, fornecendo então uma tela firme, ou seja, aparentemente aí era frágil, mas não era, né? Quando fala de cortina, parece que era frágil, mas um revestimento bem feito, né? Feito aí por artesãos, aí você vê que isso vai... um projeto duradouro, apesar de ser passageiro, mas, de certa forma, não era para acabar de um dia para o outro, não era descartável, tudo era metricamente encaixado, ou seja, elementos que didaticamente simbolizavam, então, segurança, estabilidade, além de comunhão. Essas colunas aí, fala primeiro do cortinado, depois das colunas, né? Mas esse cortinado ele se estendia sobre essas colunas, né? 60, chamado de varais, né? 60 colunas. A base dela é de bronze, né? Lógico que bronze aí, nessa época não é bronze, está traduzido bronze, né? O Ne Rocher, né? Está traduzido bronze, mas seria mais cobre mesmo. Né? Não é sempre que Ne Rocher aparece no texto do Antigo Testamento que é bronze. Né? Eu separei dois textos aqui, por exemplo, em Êxodo 38:8, ele está falando, está traduzindo como bronze, em Deuteronômio 8:9 está traduzindo como cobre, né? E é a mesma palavra. Então podia significar tanto cobre quanto bronze, mas nesse caso era cobre, porque o bronze é uma liga metálica, né? O bronze não é um metal que você extrai da natureza, é uma liga metálica, né? Zinco mais estanho, né? Então é um negócio mais complicado. Nessa época não tinha. Tanto o zinco quanto o estanho eram muito raros, né? Muito difíceis de se encontrar. Até pela tecnologia, né, da época. Né? Então era cobre mesmo. A gente vai falar bronze durante a lição toda, mas é bom entender que era cobre. Né? Então era um negócio maciço, era uma coisa firme, forte, né? Para aí vinha a madeira de acácia, revestida. Ainda tem prata por cima ainda. Né? Parece que é mais estético, né? Do que qualquer outra coisa. E tinha os varais de prata que dava mais sustentação ainda, que era ligado ao chão, né? Com cordas ao chão. Então aquilo era muito firme. Né? E o desenho, né? A figura que o Senhor quer passar é essa mesmo, de segurança, estabilidade, firmeza. Né? A comunhão do seu povo com o seu Deus deve ser assim, firme, forte, né? Alicerçada em bases sólidas, bases firmes. A madeira não vai na terra, ela vai na base mais firme, que é o bronze, cobre, né? Que a gente está falando bronze. Né? Então a nossa comunhão com o nosso Deus deve ser assim também. Né? É lógico que Israel passou aquilo tudo como figura para nós. Né? Então a nossa comunhão deve ter essa estabilidade, essa firmeza também, né, com o nosso Deus. E quanto às cortinas, né, linho fino, vai falar de pureza. Né? Era um tecido branco, né, e que era próprio da nobreza. Né? A nobreza lá do Egito que usava linho fino. Né? Então aquilo tudo ali que cerca o tabernáculo em si, né, vai falar de pureza. Passa uma imagem de pureza, de nobreza. Algo né? e valoroso, então, né? O povo de Deus deve prezar por isso também, pureza. Né? Sobre a cerca de linho, a parte reservada na esfera interna do pátio, separada pelo linho branco torcido, revelava a santidade de Deus. Ali os sacerdotes ministravam os cerimoniais de sacrifícios pelos pecados do povo.
Nesse sentido, o pátio do tabernáculo revelava que o pecador não tinha acesso ao Deus Santo senão por meio do sacerdote. Esse é o contexto daquele tempo. Daquele começo da revelação. Né? Deus está começando a se revelar. Hoje nós temos uma revelação mais completa, né? Nós temos a revelação completa, né? Não é a mais completa, é a completa. Ali estava começando. É como uma sombra, né, da revelação, como né? O bebê aprendendo a comer ainda, né? É papinha, né? Come com a mão. Né? Agora, depois já é um negócio mais sofisticado. Talvez nem papinha ainda, né? Porque Paulo foi acusar uma igreja. Vocês estão né? no leitinho até hoje, na igreja de Corinto. Então a revelação tem esses níveis, né? E aí era o começo. O escritor aos Hebreus acusou também os hebreus de estarem nessa. Vocês eram para ser mestres, né? Vocês estão aí no leitinho até hoje. Então alguns sistemas religiosos, até sem apontar para sistema nenhum, porque parece que nesse sentido a maioria, a grande parte funciona do mesmo jeito, né? Sistemas religiosos onde você é acusado de não acessar a Deus a não ser por intermédio de alguém, né? Tá equivocado, porque a gente já tem a revelação de Cristo, a gente já tem acesso direto, livre e irrestrito ao trono da graça, né? Como está lá em Por Hebreus. causa do sacerdote. Então, ele é o nosso sacerdote. Continuou sendo por meio do sacerdote. Mas um sacerdote perfeito. Agora. Exatamente. Agora, um sacerdote que cumpriu o propósito. Não é? Agora, a partir dele, então, ninguém mais. Né? Ele foi a consumação. Isso não isenta a gente de liderança religiosa. Não é isso. E nem de buscar cobertura espiritual, né, Joás? Claro. Mas não quer dizer que você só consegue chegar a Deus pela liderança. Não é isso. Não é? A liderança tem um outro papel. Exatamente. O papel da liderança hoje é qual? É um aconselhamento, é uma intercessão, né? É a cobertura espiritual de estar junto, de estar, olha, meu filho, você precisa fazer assim, assim, esse é o caminho. Mas o sentido aqui de acesso a Deus, no caso, para perdão de pecados, né? Tá fora aí, como você no off aí, tá forinha, né? Tá certo, a gente vai dar uma pausa, a última delas, e a gente volta já já. Continuando o programa Novo Alvorecer, agora o terceiro tópico da nossa lição sobre a porta do pátio. Para se entrar então no tabernáculo havia apenas uma porta. Olha o significado disso. Esta porta dava acesso ao local sagrado onde Deus habitava. Cristo, o nosso Senhor, é a verdadeira porta de acesso para todos os pecadores. Ele mesmo declarou em João capítulo 10, versículo 9, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará e sairá e achará pastagem. A palavra do Senhor confirma toda a doutrina do Novo Testamento que tem em Cristo o único caminho de entrada a Deus. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14, versículo 6. Eu sou a porta. Né? Ninguém vem. Não é uma porta, é a porta, né? O artigo aí é definido. Só tem essa, né? Só tem esse jeito de chegar ao Pai. E assim, aqui fica mais evidente ainda isso que a gente já tem falado desde a primeira lição lá, né? Que isso tudo aqui é uma figura de Cristo e a igreja, né? Uma figura do seu relacionamento com a igreja, né? E da igreja com Deus, né? Da centralidade de Deus no meio do seu povo, né? Aqui você vê que nessa porta aí, tudo que está ali, todos os elementos apontam para Cristo. A gente não tem tempo aqui, mas se você olhar as cores, os elementos, né? As 7 cores lá, as 3 dos metais e as 4 dos tecidos, todas têm referências no Novo Testamento mostrando Jesus, mostrando Cristo. Então tudo é referência ao Messias,
né? O branco vai falar da pureza dele, aí você tem as referências, né? O vermelho vai falar do sangue que ele derramou, né, em propiciação pelos pecados, né? E tem referência disso, né? A referência bíblica que eu digo, né? Um texto bíblico que vai mostrar essa verdade, né? O púrpura lá, né? O violeta, o roxo, né? Vai falar da realeza, né? Você vê que quando os soldados foram fazer chacota dele, colocaram um manto púrpura sobre ele, né? E chamando ele de rei, né? Você não é E rei. colocaram inclusive uma placa, né? Então, porque o púrpura é o manto da realeza, né? E ele é rei de fato, né? Então, tudo isso, todos esses elementos que estão aí na porta, que a porta tem essa cortina, né? Que tem essas 4 cores aí misturadas, bordada, né? Uma cortina de linho puro, né? Branco, e bordada com outras 3 cores. Né? Interessante como que o propósito de Deus se cumpre, né? Os caras pensaram que estava fazendo aquilo como chacota, né? De colocar o manto, de colocar a coroa, né? Embora tenha sido uma coroa de espinho que trouxe mais dor, mais sofrimento, colocar a placa, né, num tom de zombaria, mas tudo aquilo ali... A didática de Deus que a gente fala, né? Exatamente. Eles estavam desenhando de novo, né? O que Deus desenhou lá no deserto. Né? Eles pensaram que estavam zombando, mas até nisso aí cumpria-se então aí, né? um propósito de Deus. Né? Impressionante. Né? Destacamos que as 4 colunas e suas 4 bases, essas bases e colunas sustentavam a porta principal do pátio. Esse fato nos faz rememorar os 4 evangelhos, né? O maior instrumento que o ser humano tem para conhecer a pessoa bendita do Senhor Jesus. Toda a revelação de que precisamos saber acerca da pessoa de Cristo está narrada ou descrita nos evangelhos. E sem falar, tem gente que não gosta muito, mas existem estudos sérios nesse sentido. Até a casa publicadora, né, das Assembleias de Deus, que é responsável por esse comentário aí, ela tem um livro, eu não vou saber falar o nome dele agora, né, mas é relacionado ao tema, numerologia bíblica. Né? O 4 na numerologia aí vai falar de universalidade. Né? É um princípio espiritual, uma verdade espiritual que é aplicada a toda a humanidade. Né? E quando você olha o 4 aí, nesse contexto, do tabernáculo, do pátio, né? Essa questão aí que a gente está vendo aí das 4 colunas, né? Tá falando da universalidade. Isso aí vale para toda a humanidade. Né? Qualquer um que quisesse chegar a Deus tem essas condições que está descrito pelos 4 evangelhos. Você vê que os 4 evangelhos são uma forma de falar do que aconteceu, né? Falar da nova aliança, né? De Cristo para as nações. Né? Então, você vê que a universalidade, o princípio está até aí, nos 4 evangelhos. Isso aí. Para finalizarmos aqui sobre as cores, azul, púrpura, carmesim e branco, você já citou aí, nas Sagradas Escrituras, as cores sempre simbolizaram aspectos importantes da fé. Muitas igrejas com tradições cristãs distintas observam o que convencionou chamar então de calendário litúrgico. Nele, os dias comemorativos são inspirados por cores. Nesse aspecto, podemos destacar, por exemplo, que o azul lembra o céu, a púrpura lembra ainda a ideia de realeza, o carmesim a ideia de humilhação e sofrimento, o branco a ideia de justiça e perfeição. O Senhor Jesus remonta essas cores. Ele veio e foi para o céu, ele é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, é justo e perfeito, foi humilhado e moído pelos nossos pecados. Tá vendo? Tudo é Jesus, né? Tudo isso aí que tá desenhado aí, né, no meio do deserto, isso tudo aí está apontando para a centralidade de Jesus, né, Joás? Aí eu encerro aqui fazendo uma crítica a nós, já que o assunto aqui é didático, é para ensinar. Uma pena que, sim, que Jesus tem perdido tanto, deixado de ser o foco, né, de muitas pessoas. Né? Isso parte aí desde as nossas músicas ditas evangélicas, que muitas não têm nada de evangélicas, né, onde o centro mesmo acaba sendo o ser humano, né, mas Jesus precisa
se não está sendo para algumas pessoas, voltar a ser o centro. Ele deve ter esse papel central, né, na nossa adoração, na nossa vida, no nosso cotidiano. Né? Vamos colocar ele no centro de novo, né? Porque a música que massageia o ego, né? Pregação que é voltada só para te colocar para cima, como se você fosse o centro, né? Como se fosse tudo por sua causa, né? Não é. Jesus é o centro. Isso aí, tá certo. Deus te abençoe, Joás, mais uma vez. Você de casa também, a nossa gratidão por ter nos acompanhado. Deus abençoe você poderosamente, seja você que nos acompanha pela TV aqui na região da nossa cidade de Caratinga, Minas Gerais, ou você que nos acompanha pela internet. Deus abençoe você poderosamente no nome do Senhor Jesus. Você que nos acompanha pela internet, seja no meu canal pessoal, no canal do Joás, que você está colocando lá também, no canal da nossa igreja. Compartilha aí, né, para que outras pessoas também possam ser alcançadas através da nossa programação. Fique na graça e na paz e até o nosso próximo encontro. Programa Novo Alvorecer, trazendo boas novas para você. Uma realização Assembleia de Deus de Caratinga.